Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre astronomia. Nossa primeira aula sobre esse assunto tão interessante, né? Sobre uma ciência extremamente antiga, a mais antiga das ciências que nós temos, ciência, não é? A mais antiga das ciências que nós temos conhecimento. Portanto, talvez se não a mais, mas uma das mais importantes já desenvolvidas pela humanidade. Na verdade, o processo de evolução científica, o processo de evolução do conhecimento humano, ele se deu desde a época de sua primitividade, né? Desde a época dos homens das cavernas, lá, alguns milhares de anos atrás, né? Quando eles começaram a fazer seus registros, né? A eternizar suas memórias, suas descobertas nas paredes das rochas as cavernas onde eles viviam. Portanto, foi nesse período, né, ali com a descoberta do fogo, a importância, né, do fogo para o desenvolvimento da humanidade, que o homem começou a olhar para o céu, olhar para as estrelas e se questionar, né, a respeito de sua origem, de onde ele vinha, né, o que significavam aqueles pontos brilhantes no céu, não é? E fazer uma relação entre esses fenômenos noturnos que aconteciam todos os dias e a sua história, né? Sua história que deu origem depois à religiosidade que hoje move a humanidade. Então, sobre esse espectro, né, de descobertas, indagações, é que vai surgir a astronomia. Então, a astronomia é uma ciência que vai estudar os fenômenos celestes, né, tudo aquilo que acontece na abóbada celeste, né, seja acima de nós, como por exemplo o movimento do Sol, né, as fases da Lua, né, o movimento das estrelas, o comportamento de cada uma delas, né, e esses fenômenos, né, que nós observamos desde a época de nossa primitividade, eles vão nos ajudar, por exemplo, a desenvolver a memória temporal, né, criar o nosso calendário, que hoje é tão importante para que a gente possa datar nossos eventos, datar também nossos processos produtivos aqui na Terra, não é? A questão da agricultura tem muito a ver com isso. O comportamento, né, do clima, né, no nosso planeta vai também ser analisado, né, e comparado com, por exemplo, o comportamento da Lua, né? Em determinados períodos a Lua ela vai estar de um jeito, em outros períodos vai estar de outro, é o que nós chamamos de fases lunares, né? Ou seja, a Lua ela tem 4 fases, né? Todo mundo aqui já sabe que nós temos 4 fases lunares, né? Durante um mês, esse ciclo lunar se repete a cada 28 dias, né? Em onde nós temos as chamadas fases da Lua, né? Então nós temos a lua nova, né, que é aquela lua que a gente não enxerga no céu. Depois da lua nova a gente vai ter uma lua crescendo, por isso o nome lua crescente, né? Depois dessa lua crescente ela vai ficar extremamente grande, né, completa no céu, a gente chama de lua cheia, e finalmente essa lua cheia vai se transformando numa lua menor, uma lua em pedaços, né, que a gente chama um quarto de lua, né, que é a lua minguante. Então esses fenômenos são fenômenos astronômicos que já eram observados, já eram tratados de forma bem séria, né? E também relacionados à questão da agricultura, principalmente na Mesopotâmia, no Egito, né? As cheias dos rios eram definidas a partir dessas fases da Lua, né? Então
havia épocas em que o rio estava cheio, épocas que o rio estava vazio, e aí, de acordo com a cheia e a baixa dos rios, né, a diminuição do volume de água dos rios, é que havia o período de plantação e o período de colheita. Então, todos esses processos são processos que envolvem a astronomia. Ao longo da história, nós vamos ter aí, como eu disse para vocês, o objetivo maior desses antigos, não é, era exatamente fazer do conhecimento astronômico algo que fosse de grande serventia para a humanidade, né? Mas além desses processos que visavam, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento do calendário, né, nós tínhamos também processos que eram puramente científicos ou observacionais, ou processos de conhecimento que estavam mais relacionados à filosofia grega, né? Então a gente vai ter vários pensadores gregos que vão tratar, por exemplo, sobre o comportamento dos astros, né? Nós vamos ter Pitágoras, nós vamos ter Platão, nós vamos ter Aristóteles, né? Ptolomeu, até chegarmos nos pensadores mais atuais do século XV, século XIV, século XV, onde nós iremos falar um pouquinho sobre hoje, no caso da aula de hoje, fala um pouquinho sobre o Nicolau Copérnico, né? Da importância dele para o desenvolvimento da ciência dos dias atuais. Copérnico era um indivíduo que nasceu na Polônia, né? Lá por volta dos anos de 1472, 73, coisa meio incerta, mas é por aí. E ele era uma pessoa, um jovem, né, um filho de uma pessoa abastada, um comerciante rico da Polônia, e esse comerciante morreu quando o Copérnico tinha apenas 10 anos. Então, como ele era uma pessoa de origem rica, ele foi morar com o tio dele, que era um cônego, né? Cônego é uma pessoa que administrava as igrejas daquela época. E daí o Ptolomeu ele foi cuidado, né? Ficou aos cuidados do tio, né? Tutelado pelo tio, e recebeu uma educação, digamos assim, para a época, né? Uma educação privilegiada. Então ele estudou, o primeiro curso que ele fez foi o curso de astronomia na Universidade de Praga, né? E esse curso que ele fez, ele rendeu o diploma, como eu disse para vocês, de astrônomo. E depois disso ele viajou para a Itália, e lá na Itália ele fez outro curso, iniciou um curso de medicina e terminou o curso como bacharel em leis eclesiásticas. Então ele voltou para a Polônia, né, 2 anos depois, e lá ele começou a tratar o tio dele. Então ele era médico particular do tio e começou a cuidar lá de uma igreja, né? Então ele era cônego de uma igreja lá na cidade onde ele vivia. Então basicamente a história inicial de Nicolau Copérnico foi essa. Então ele viveu num período ali, a gente chama de renascentista, né? Onde as sociedades europeias, elas estavam começando a assimilar, a retornar, né, ao classicismo grego, né, ao pensamento grego de alguns séculos atrás, 18, 19 séculos atrás. Então era uma época difícil, porque a Europa estava saindo de um período de adormecência, né, a gente chama de Idade das Trevas, né, onde a igreja ela era a grande comandante, né, dos processos sociais da época, e tentando então voltar a um período, né, que aconteceu séculos atrás, onde o conhecimento era extremamente difundido, principalmente na Grécia. A gente chama esse período de renascimento ou renascença. Então, de um modo geral, a Europa estava acordando, né, de um sono profundo que foi submetida a ela durante vários séculos pela igreja. Isso foi o que aconteceu. Então,
Então, o Nicolau Copérnico, ele era um conservador, né? Ele não era uma pessoa que tinha pensamentos revolucionários, como alguns possam pensar. E quando ele vai tratar da questão que envolve os conceitos, né, de funcionamento do cosmos, né, especificamente do que nós conhecemos hoje como heliocentrismo, né, que na verdade foi o que ele tratou durante todo o seu legado como cientista. A gente vai perceber que o Ptolomeu, o Copérnico, ele não estava de acordo com as ideias que ele estava difundindo, né? Na verdade, ele estava mais querendo salvar o pensamento ptolomaico, né, que tratava do chamado geocentrismo, do que propriamente defender um pensamento heliocêntrico que era tratado por pensadores gregos lá do passado, né? Então, basicamente é o seguinte, né? Para a gente dar uma orientada a vocês sobre o processo histórico da ciência. Os gregos, eles eram uma civilização altamente avançada, né? 20 séculos antes, né, de Nicolau Copérnico, já existiam grandes pensadores que colocavam o Sol, né, sistema heliocêntrico, então o Sol como centro do universo. Por incrível que pareça, o pensamento primeiro sobre a estrutura do funcionamento do sistema solar é muito mais antigo do que o pensamento difundido pela Igreja entre os séculos XII e século XV. Então, o heliocentrismo é um pensamento grego que coloca o Sol no centro das coisas e todos os planetas girando em torno dessa bola de fogo que é o Sol, né? Então, isso foi muito difundido por Pitágoras, por isso o pensamento pitagórico, né? Então, Pitágoras é o grande gestor, né, dessa ideia do heliocentrismo. E o Nicolau Copérnico era, de certa medida, um pitagórico, né? Ele defendia essa ideia de que era impossível, né, você colocar um planeta tão pequeno, de importância tão menor do que uma estrela gigantesca que era o Sol, no centro do universo, né? Então, apenas o pensamento religioso, apenas os fundamentos religiosos que ele guardava em si não eram suficientes, né, para fazê-lo acreditar nesse tipo de proposta. Então ele vai, embora tenha desenvolvido na sua teoria os epiciclos, né, que eram propostos por Ptolomeu. Epiciclos, para quem não sabe, são ciclos, né, são órbitas dentro de uma órbita. Então, para você ter um objeto, no caso a Terra, né? Então, segundo esses epiciclos, existiam planetas que giravam em torno da Terra, fazendo movimentos em torno desse epiciclo, né? E Copérnico, ele criou epiciclos dentro de epiciclos, né? Ou seja, além de você ter um objeto girando em torno, por exemplo, da Terra, né, e fazendo essas órbitas epicíclicas e fazendo isso, ó, você tinha outros epiciclos girando dentro desse epiciclo. Era uma coisa meio que complicada, né? Para ele era extremamente normal que fosse assim, mas hoje a gente sabe que era algo extremamente difícil de colocar como algo que seja minimamente aceitável dentro do que nós conhecemos hoje da ciência. Então, havia esse conflito, né, dentro de Copérnico. Ele era uma pessoa conservadora, uma pessoa religiosa, mas ele não conseguia aceitar a proposta ptolomaica, né, que colocava a Terra no centro do universo. Então, para ele, a Terra era mais um planeta, como por exemplo Mercúrio, né, como por exemplo o Vênus, Marte, né, como o próprio Júpiter e Saturno, que eram os planetas conhecidos naquela época. Então, ele vai seguir esse pensamento, né, como eu disse para vocês, dos pensadores gregos que colocavam o Sol
no centro do universo. Então essa é a proposta, né? Essa é a história, melhor dizendo, inicial sobre Nicolau Copérnico. O Copérnico, ele relutou bastante, né, em publicar suas ideias, mas tinha um amigo dele chamado Glaser, né? Esse Glaser, ele também era um cônego, era uma pessoa que administrava igrejas, mas ele achava que as ideias de Copérnico eram ideias realmente interessantes. E na época que Copérnico viveu, não existia aquela perseguição, né, que depois vai se estabelecer novamente, anos depois, lá no início do século XVI, contra pensamentos mais revolucionários, né? A igreja, ela dá ali um espaço maior, né, para o pensamento na época de Copérnico. Por isso, Copérnico, apesar de estar dentro daquele conflito religioso, daquela panela, né, que ainda insistia em dominar, em segurar o pensamento crítico, o pensamento científico, mas de certa forma ele não foi atacado, né, pela igreja. E isso deu tranquilidade para que ele pudesse publicar os seus trabalhos. Muito embora ele não tivesse muito interesse em fazer isso, o seu amigo, esse que eu acabei de citar, o Glaser, ele insistiu tanto que o Copérnico resolveu publicar o seu trabalho sobre o funcionamento do sistema solar, né? Daí ele vai propor o que todos conhecemos hoje, que é o Sol no centro do universo, né? Naquela época o universo era o que nós vimos, não é hoje essa imensidão que nós temos, né? E os planetas, luas e tudo que existe girando em torno dessa estrela que é o Sol. Então ele fez uma publicação, mas com uma ressalva. Essa publicação ela era restrita a apenas matemáticos, pessoas que tinham, segundo ele, capacidade de entender a sua proposta. Então não era um trabalho que foi divulgado para a população, que foi divulgado para todos, né, que quisessem saborear o seu trabalho, mas para uma quantidade de pessoas restrita que tinham que ter algum tipo de, digamos assim, de qualidade, né, algum tipo de requisito para conseguir ter acesso à obra de Nicolau Copérnico. Então, essa é a história, né, do nosso primeiro cientista, né, o primeiro homem que, depois do período da Renascença, né, que resolveu colocar o Sol no centro do sistema solar, né? Então isso aconteceu lá por volta de 1501, né, como eu disse, quando iniciaram ali as grandes navegações, 1497, 1498, por exemplo. 1497 foi o ano em que Colombo começou a vislumbrar os mares, né, e chegou até as Américas, descobriu a América. Foi aquele período ali onde Copérnico viveu e começou a desenvolver os seus trabalhos. Tá certo, galera? Então essa é a nossa primeira aula. Então, a primeira aula vai tratar, né, da astronomia como sendo uma ciência primitiva, uma ciência antiga, que vai aos poucos, né, nos mostrando, abrindo portas sobre os segredos do cosmos, sobre os segredos do universo. Isso vai começar com os gregos, como eu falei para vocês, né? Platão, né? Aristarco, né? Esses são alguns defensores do heliocentrismo. E vai passar por Ptolomeu, que também é um grego, que já não é mais um defensor do heliocentrismo, mas sim do geocentrismo, até chegar a Copérnico, que vai romper com isso e vai voltar, né, ao pensamento clássico grego, daí nós chamamos de Renascimento, e vai dizer que realmente o universo ele é heliocêntrico, com o Sol no centro. Tá certo, galera? Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.